Deixa eu dar um bom dia para o Juliano. Estava comentando aqui agora, né, Juliano? Durante o período eleitoral, o Nove Dedos lá, ele tinha afirmado, falou em vários lugares que ele queria regulamentar as mídias sociais. Aqueles que falavam, né, xingavam, na verdade nem xingava, né? Eu acho, a minha humilde opinião, nós temos o sagrado direito de falar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós... Estava vendo inclusive uma entrevista com a Janaína Pascoal, que eu tenho uma admiração muito grande por ela, e ela estava falando assim que, olha, o cidadão tem que pelo menos o direito de questionar alguma coisa. Por exemplo, eu não posso falar assim, olha, eu duvido do processo eleitoral do Brasil que não é correto. Eu não posso falar isso, mas se você não pode falar isso que você pensa, nós estamos vivendo uma ditadura, então. E aí, o Lula falou que, se ele fosse eleito, ele ia regulamentar as mídias sociais. O Alexandre de Moraes, ele já falou, as mídias sociais serão regulamentadas. É isso mesmo? Bom dia, Juliano. Bom dia Pedro Bala, bom dia a todos que acompanham o seu canal aí, Café com Bala, Jornal O Repórter. O Alexandre de Moraes esteve em um evento lá em Portugal esse final de semana. Inclusive, esse evento foi organizado por um grupo de empresários ligados ao ex-governador de São Paulo, João Dória. E ele disse sim, voltou a repetir, serão feitas medidas duras para se regulamentar a imprensa, inclusive usando órgãos internacionais. Então, a situação está ficando cada vez mais delicada. Vamos colocar aqui um trecho da fala de Alexandre de Moraes, lá em Lisboa, lá em Portugal, onde ele explica melhor qual é a intenção dele. Vamos rodar aí. Que agora levaremos, a partir de uma comissão instituída no Tribunal Superior Eleitoral, ao Congresso Nacional, mecanismos de regulamentação das redes sociais. As redes sociais, elas não podem ser nem mais nem menos controladas do que as demais empresas de mídia. A responsabilização por abusos na divulgação, na veiculação de notícias fraudulentas, na veiculação, na divulgação de discursos de ódio, não deve ser essa responsabilização maior, mas também não pode ser menor do que no restante das redes sociais, das mídias tradicionais. E há necessidade de que haja uma legislação internacional, por meio de acordos, da mesma forma que se combate o tráfico internacional de drogas, o tráfico internacional de pessoas, há necessidade do combate a esse verdadeiro tráfico internacional de ideias contra a democracia. Bom, tá aí então, Pedro. Agora é o seguinte, essa proposta é no mínimo absurda. É a mesma coisa que você inverter as estações do ano, né? A primavera passa a ser o verão, o outono passa a ser o inverno. As ditaduras tendem a fazer isso, elas sempre querem inverter toda uma constituição, as leis do seu país, de acordo com aquilo que os ditadores pensam e querem fazer. Isso acontece na China, na Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. Quer dizer, não é nada é publicado, né, que cause desconforto ou que possa prejudicar os líderes da ditadura. É isso que está acontecendo no Brasil. Então, ou se faz isso no Brasil, o que é uma tolice que eles querem fazer, ou não vão conseguir fazer um acordo internacional pela unificação da censura. Porque cada país tem uma legislação diferente, é impossível, que nem ele disse ali, fazer uma legislação internacional, um acordo internacional. Isso não tem, é a mesma história que o Lula inventou de criar a moeda única entre Brasil e Argentina. Não tem um cabimento nenhum. Nós temos um tipo de moeda, uma inflação, uma taxa Selic, eles têm outra. Então o problema é que os ministros, sobretudo o Alexandre de Moraes, né, acreditam no avanço em direção ao penhasco que eles consumaram, afirmando em estabelecer o que é verdade ou não.
Essa palhaçada dura desde 2019. O que é a desinformação? O que é a informação correta? Quem fala a verdade e quem fala a mentira? São eles que vão estabelecer sobre a verdade e a mentira a partir de agora? O Alexandre de Moraes criou em 2019 aquele inquérito do fim do mundo, chamado pelo ex-ministro aposentado Marco Aurélio Mello, que era o inquérito das fake news, querendo dizer o que era verdade ou não no governo Bolsonaro. E ele mesmo inventou mentiras sobre o Bolsonaro que até hoje não foram provadas. Totalmente contra a Constituição, interferindo nos demais poderes. Por exemplo, Lula declarou, há alguns dias atrás, que o Banco Central é uma bobagem. Se consultar políticos e ministros de países desenvolvidos e primeiro mundo, eles vão dizer completamente o contrário. Quem decide o que é desinformação, a Corte Internacional que vai decidir, cada país ou a Suprema Corte Brasileira sozinha vai definir a partir de agora o que é verdade e o que é mentira. E uma campanha eleitoral existe opiniões contrárias, por exemplo, existiu agora em 2022 e nas outras anteriores. Qual mentira será publicada? Qual o resultado de campanha será verdadeiro e será mentiroso? O dele está sob suspeita agora em 2022. Então é um delírio desses ministros, impossível de dar certo. Ninguém pode achar que no mundo existe apenas uma verdade. Em todas as nações civilizadas, elas asseguram a ampla liberdade de expressão, de informação e o direito à informação aos cidadãos, que é o que as redes sociais e as mídias tentam fazer o tempo todo. É assim que tem que ser, é o papel da imprensa. Queiram os ministros ou não, Pedro Bala. Então eles estão querendo mexer em algo, teria que mudar a Constituição para que isso dê certo, isso que o Alexandre de Moraes quer implantar. Então não tem como fazer isso. Ô, Juliano, inclusive eu fico pensando aqui, não sei se o Juliano está me ouvindo agora, tudo certinho, Juliano? Sim, estou te ouvindo. Certinho. Eu fico pensando aqui o seguinte, né? Vamos lá, redes sociais. Redes sociais já quer dizer da sociedade, algo que pertence ao povo. Ninguém tem que se meter nisso. Juliano, do nosso grupo de conversa sobre churrascos, sobre futebol, o pessoal vai proibir a gente de falar alguma coisa. Por exemplo, ontem eu achei, puxa vida, o jogo Atletiba, no final teve uma confusão. De repente o Pedrão vai falar que é assim, ó, é legal, né, que tenha sempre uma confusãozinha no final do jogo, alguma coisa nesse sentido, mas é uma opinião minha. Eu não posso mais falar isso. Ou seja, lá naquele cara que é um baixinho, que o cabelinho dele é cortado de uma forma única e exclusiva, lá ninguém pode falar nada. Ou seja, no Brasil, que eles falam assim, ó, em defesa da democracia, bom, aqui você já não pode falar nada, porque nós somos um país democrático. Aliás, lá naquele país, se eu não me engano, também é República Democrática, não sei do que, né, Juliano? Então nós estamos indo para um caminho que é muito assustador, né, Juliano? Bom, queria falar com você sobre o seguinte, 11 mil reais, o pessoal está de férias e eles podem ganhar esse dinheiro também, Juliano? Pois é, Pedro, é mais uma bomba nessa semana que passou. Os procuradores gerais, procuradores da República, querem um aumento de 11 mil em seus salários durante férias ou licença, ou seja, trabalhar a mais que eles já ganham. O Conselho Nacional de Justiça que está propondo esse aumento. Aliás, o Conselho Nacional do Ministério Público que está propondo esse projeto. Olha só, é o seguinte, eles ganham 11 mil quando estiverem de férias, ou seja, eles vão ganhar mais quando estiverem ganhando menos. É só no Brasil que a gente vê uma coisa dessas. É mais um truque que vai sobrar para o nosso bolso. Quer dizer, se forem aumentar o salário, eles que aumentem, então, de uma vez por todas, escancaradamente, e mostrem para o país, nós estamos aumentando nosso salário por esse e esse motivo. Agora, ficar desse faz de conta, fazendo as coisas por baixo dos panos, isso aqui não pode acontecer. Esses truques aí é que mostram que os próprios beneficiários, que são eles, os procuradores, sabem que é uma enganação. Então eles fazem de má fé, eles agem de má fé. Só para lembrar aqui que em 2017 foi feita uma pesquisa que mostrou que 71% dos juízes do Brasil
recebem acima do teto salarial. Isso vem aumentando. Abriram-se as caixas pretas judiciárias, é o poder que sempre foi o mais fechado de todos e que prestava menos conta, e aquele ano, em 2017, foi parado. O teto constitucional para qualquer funcionário público não pode passar de R$ 33.763. E ele foi furado, graças às brechas legais que transformam pagamentos para juízes e desembargadores em moradia, alimentação, viagens e gratificações em verbas indenizatórias. Olha que absurdo. Criou-se uma forma legal de desrespeitar a Constituição. Mais uma vez, estão tratando a Constituição a socos e pontapés. Existe a farra do auxílio moradia, que é mais um penduricalho aos juízes e desembargadores, concedida em uma liminar em 2014 pelo então ministro Luiz Fux, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Existe a farra da venda das férias de juízes, eles têm 60 dias de folga por ano, remuneradas, né? Então, quer dizer, até hoje a punição administrativa máxima a um juiz é o afastamento dele do cargo com o pagamento integral do salário. Se o juiz comete um erro, ele é punido assim, ele é afastado do seu cargo e continua recebendo o seu salário integral. Isso é punição? Se isso é punição, quero ser punido também, ué. Para ficar em casa para continuar ganhando. Então não é à toa que uma pesquisa do Datafolha, agora do ano passado, foi publicada em 1º de agosto de 2022, apontou que 71% dos brasileiros consideram o desempenho do Supremo Tribunal Federal como ruim, péssimo e irregular. E outro levantamento feito pela empresa Quest, aquela empresa que é favorável ao Lula, foi favorável ao Lula na campanha do ano passado, fez um levantamento também em 2021, mostrou a mesma coisa, o mesmo número. 78% dos brasileiros nessa pesquisa disseram não confiar ou confiar pouco no Supremo Tribunal Federal, representante máximo da Corte Judiciária. Isso vai se espalhando, Pedro, por todo o setor judiciário. E aí estamos assistindo esse tipo de... Eles fazem o que querem, dão um tapa na cara da sociedade e fica tudo por isso mesmo. Inclusive, né, quando tem alguma coisa para beneficiar o povo... Juliano, eu conheço uns amigos que vão na fila do INSS lá para poder... foram acidentados, de repente eles não conseguem trabalhar, o cara vai de muleta, o cara vai tudo de cadeira de roda, o médico fala para ele, não, pode voltar para o trabalho que você está apto para trabalhar, ganhando R$ 1.500, R$ 1.200, R$ 2.000. R$11.000 para eles é absolutamente nada. É uma vergonha o que está acontecendo nesse nosso país. Mas o que a gente pode falar, Juliana? O povo quis isso. 50% mais 1% votou no homem. Então, fazer o quê? Só os bons pagam pelos ruins. Infelizmente. Foi uma honra ter você aqui junto com a gente aqui. E nós voltamos que dia, Juliana? Voltamos na quarta-feira. Perfeito. Um ótimo dia para você, um bom início de semana para nós, amigo. Obrigado para você e para o teu público. Uma boa semana, Pedro. Ótima semana para nós. Falamos aí com o Juliano Zimmer, ele que é um dos caras que mais entende aí da política, né? Vai fazer uma pesquisa, ele vai falar, ele vai lá atrás. Eu, inclusive, estava escutando o Juliano lá no Augusto Canário, viu, Juliano? E o Juliano estava falando assim que nem na ditadura tinha tanta gente presa como hoje tem. Segundo o Juliano, na ditadura teve mais ou menos 800 pessoas que foram presas. Durante esse período aqui, dia 8, mais de 1.200 pessoas presas por esse regime que está aqui no Brasil.